Amados do Senhor, eu vos saúdo nesta noite com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, para bendizer o seu santo nome, para também ser edificado pela sua santa palavra. Este é o dia que o Senhor reservou para que a sua igreja se reúna, para que ela goze dos privilégios da comunhão com os santos e para que, assim, o seu nome seja exaltado. É um privilégio, pois, ter os nossos corações movidos pelo Senhor para estar na sua casa de adoração. Hoje nós temos algumas faltas aqui, né? Muita gente viajando nesse período de recesso aí das escolas, mas também temos o privilégio e a satisfação de ter irmãos que estão viajando também e que estão aqui conosco. É o caso do nosso presbítero Hélio, lá da Igreja Presbiteriana de Paraupebas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hélio quando meu irmão ainda morava lá, né? E tive também a grata satisfação de, quando visitei a igreja, ser o dia do almoço, né, Hélio? Tive ainda esse privilégio lá de conhecer os irmãos e estar lá com eles. Seja bem-vindo você e toda a sua família, meu irmão, que Deus os abençoe. Tá? Então também temos a Klein aqui, nossa querida Klein, que sempre nos visita, que também se sinta bem no nosso meio. E a todos que nos visitam também, que nos assistem pelas redes sociais, que também o Senhor assim vos abençoe nesta noite. Meus queridos, eu os convido para abrir as suas Bíblias no texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Pela graça de Deus, nós iremos meditar nesse texto nesta noite. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias a leitura que eu vou fazer. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, esta é a tua palavra, Senhor. A palavra da verdade, a palavra de poder, o evangelho da salvação. Nós te pedimos, ó Deus, que tu neste momento tenha misericórdia de nós, que o teu Santo Espírito, ó Deus, haja no nosso meio, haja nos nossos corações, para que essa palavra ache guarida, ache terreno fértil, ó Deus, que a tua palavra seja exposta, ó Deus, com fidelidade, apesar do mensageiro, ó Deus, que tu faça a tua obra em nós. É a oração que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, por esses dias, eu estive conversando com um amigo próximo, alguém com quem gosto de dialogar acerca da teologia, da filosofia, até porque ele se dá ao estudo dessas coisas, e ele é alguém que simpatiza com o Evangelho, alguém que é um admirador do apóstolo Paulo. E conversando com ele, ele me fez a pergunta e disse: Tiago, quando que você vai pregar agora? Porque eu gostaria de vê-lo pregar. E eu disse para ele os dois momentos, nesses 15 dias, que eu estaria pregando. E aí ele perguntou: mas você vai pregar sobre qual texto? Vai pregar sobre Paulo? Eu disse: não, dessa vez não. Né? Já preguei muito sobre Paulo, mas agora não vai ser sobre Paulo. E ele disse: você vai pregar sobre o quê? Eu disse: olha, eu estou lendo Apocalipse e estou inclinado a pregar sobre um texto muito bonito de Apocalipse, que fala sobre a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Está lá em Apocalipse 21.
E aí ele me perguntou, certo, mas no que essa exposição sobre a Jerusalém Celestial descendo, ela pode me ajudar? Como que eu vou aplicar isso na minha vida aqui na Terra? E aí eu respondi para ele, né? Eu disse, olha, falando acerca desse texto, nós vamos falar sobre a firme esperança da vida eterna. E eu dizendo, isso é uma coisa maravilhosa. Vamos falar sobre a vida eterna. Nos está guardada a certeza de que nós habitaremos nessa Jerusalém Celestial, que porventura será exposta na pregação desse texto. Mas ele, ainda não satisfeito, me disse assim, não, tudo bem, ótimo. Porém, eu gostaria de ouvir uma pregação que me desse esperança nesta vida, e não na outra vida, numa vida futura, mas eu quero ter esperança nesta vida. E aquilo, obviamente que eu continuei conversando com ele sobre esse tema, mas aquilo, quando eu saí de lá, isso me incomodou, no sentido de que ele estava certo na busca dele. O Evangelho, ele fala de uma viva esperança, não somente na vida eterna, mas de uma viva esperança nesta vida, que aqueles que foram alcançados pelo favor do Senhor, pela graça transformadora e salvífica do Senhor Jesus Cristo, já vivem uma nova vida. Eles já são cidadãos dos céus. Vão tomar posse, obviamente, no dia do Senhor Jesus Cristo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E a verdade é justamente essa, é que o fato de termos sido amados pelo Senhor tem impactos maravilhosos, meus queridos, no instante exato em que o nosso coração é transformado, os nossos olhos, eles são abertos. Quando isso acontece nas nossas vidas, nós nunca mais vamos olhar uma paisagem como olhávamos outrora. As coisas criadas serão vistas com outros olhos. O céu e a sua imensidão, ele nos chamam a atenção por outros motivos e não os mesmos de antigamente. Os mares e a sua profundidade, por que não dizer os lençóis maranhenses, quando nós olhamos eles com o olhar de alguém que foi alcançado e tem a certeza de quem os criou, é diferente. Eu estava no último Supremo Concílio e eu conversava com um presbítero lá, e quando a gente saiu para tomar uma água, ele perguntou de onde eu era, eu disse que era daqui e tal, e ele me falou dos lençóis maranhenses, né? E ele falou assim maravilhado, né? E aí eu disse, e aí, meu irmão, qual foi o seu impacto? Porque eu fui extremamente impactado a primeira vez que eu subi ali, não tinha as escadas ainda, era na cordinha, que eu subi ali e dou esse testemunho a muitas pessoas, e subindo ali, olhei aquela imensidão, é emocionante. E aquele irmão disse, presbítero, eu quando subi, eu chorei copiosamente, porque eu vi o poder de Deus ali naquele lugar, do Deus Criador. Então, quando nós somos alcançados, meus queridos, por essa graça, por esse Evangelho, pela mensagem de salvação, nós não seremos mais os mesmos. As nossas vidas serão vividas de forma diferente. Passaremos a olhar tudo através da cosmovisão do Evangelho. Nós vamos ver tudo, nós vamos ver nas coisas a mão de Deus que criou todas as coisas e que não só criou, mas que hoje ainda mantém todas as coisas e que faz com que a vida possa existir. Da mesma forma que nós nos maravilhamos com a criação e tudo que Deus fez e como que Deus sustenta todas as coisas, os problemas e as dificuldades da vida, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles também não podem ser mais os mesmos. Não podem ter o mesmo peso. As dores e as doenças, por mais intensas que elas sejam em algum período, elas não podem mais nos vencer. As decepções e frustrações que teremos se tornarão pequenas quando nós nos aproximamos dela, na perspectiva daqueles que foram salvos e que caminham com o Senhor Jesus Cristo e que habitarão na Jerusalém Celestial. As nossas vidas são
completamente transformadas, e é nesse sentido que a esperança que o Evangelho nos outorga, ela já habita em nós e já pode ser exercitada nesta vida. Aqueles que creem, meus queridos, no Salvador Jesus Cristo, eles já desfrutam nesse tempo de uma vida de grande esperança na terra, pois nunca estarão sós. O Deus Filho está com eles todos os dias, ou conosco todos os dias. Nós somos assistidos, edificados, encorajados, sustentados e alegrados pelo Espírito Santo de Deus continuamente. O Espírito Santo que nos guarda, que é o nosso penhor e que nos fará chegar aquele dia e ser achados fiéis diante do Senhor. É maravilhoso podermos, desde já e para toda a eternidade, viver nessa certeza, nessa esperança que muitas vezes no texto bíblico quer dizer não uma esperança como aquela que nós temos que pode ser frustrada, mas uma esperança certa de que nós somos alvos do amor de Deus, alvos da sua presença, alvos da sua condução, alvos da sua maravilhosa salvação. Meus irmãos, João, quando escreve este texto, ele já era alguém idoso. João viveu muito, possivelmente até o ano 98 depois de Cristo. Foi o apóstolo mais longevo dentre os 12, e se você quiser botar na conta o apóstolo Paulo também. João, ele era o irmão mais novo de Tiago, e vocês devem lembrar bem quando eles foram chamados ali pelo Senhor. Eles eram pescadores ali na região da Galileia. O Senhor Jesus passa e os chama para serem seguidores dele. O relato de Marcos 1, 19 a 20, ele nos fala desse momento, desse chamado do Senhor Jesus Cristo a esses irmãos. O texto diz o seguinte: deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Jesus os chamou e eles o seguiram. O interessante aqui, que difere um pouco o chamado, ou pelo menos a consequência ou o peso de terem seguido a Jesus, do que aconteceu com Pedro e André, também dois irmãos pescadores chamados pelo Senhor, é que Tiago e João, eles já tinham um negócio grande. Quando você vê o relato lá, Pedro e André estavam pescando e deixaram o seu barco e seguiram a Jesus. João e Tiago deixaram o seu pai e os empregados e o seguiram. Eles tinham talvez um negócio de pesca robusto ali, uma empresa de pesca. E todo aquele que consegue estabelecer uma empresa sabe os perrengues que passou no início, né, até chegar naquele momento. Então simplesmente o Senhor Jesus Cristo diz: vem, segue-me. E eles abandonaram todas as coisas, deixaram tudo para trás, a sua profissão, o seu sustento, a certeza do seu sustento, a sua empresa, e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. João, meus queridos, deixou tudo para trás, tudo. Por 3 anos ele foi discipulado pelo Senhor Jesus, conviveu com o seu mestre, fez parte do ciclo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, juntamente com Tiago e Pedro. Os apóstolos, eles tinham ciclos mais íntimos ou mais afastados do Senhor Jesus Cristo. Daqueles que eram mais próximos, João, Tiago e Pedro faziam parte desse ciclo. Porém, meus queridos, a sua nova vida não foi de toda fácil. Alguém poderia dizer: não, mas ele deixou a sua empresa, deixou o seu sustento e a sua família ali, inclusive cita-se o pai, mas ele foi viver as delícias da vida, ele progrediu de outra forma, ele foi abençoado e prosperou de outra maneira. Talvez não tenha sido isso que aconteceu com
com o apóstolo João. A mudança de pescador para apóstolo pode ser vista também por um prisma que nos chama a atenção para as dificuldades vividas por João. E não foram poucas. Imagine esse homem, 3 anos depois, passados 3 anos daquele dia que ele foi chamado, em que ele deixou o seu negócio, deixou as suas atividades, deixou o seu sustento, seguiu a esse Senhor, acreditou plenamente de que ele era o Messias, mandado por Deus para resgatar Israel. Passado esses 3 anos, ele teve que assistir o seu mestre sendo preso, difamado, humilhado, esbofeteado, pregado numa cruz e morto, 3 anos após o seu chamado. O pastor John MacArthur, no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, um livro que ele relata a vida de cada um dos 12 apóstolos, inclusive traz informações sobre a morte de cada um deles. Ele vai dizer o seguinte sobre esse momento da vida de João nesse livro: tanto quanto sabemos, João foi o único discípulo que foi testemunha ocular da crucificação de Jesus. Ele estava tão perto da cruz que Jesus foi capaz de vê-lo. Está lá em João 19, 26. É provável que tenha assistido os soldados romanos batendo os pregos nas mãos de Jesus e nos seus pés. Estava lá quando um soldado abriu o lado do Senhor com uma lança. João presenciou esse momento, talvez o único dos apóstolos. Imagine como estava a cabeça desse homem. Assistir aquele ato horrendo, violento, terrível da crucificação do seu mestre, de alguém que ele sabia que era inocente e que ele seguia. O fato de João ter vivido mais do que os outros apóstolos, na verdade João foi o único que de fato chegou a uma velhice avançada entre os 12 apóstolos. Esse fato dele ter vivido mais, obviamente o fez receber algumas bênçãos, mas também o trouxe vários desafios durante a sua vida, desafios que talvez os outros não viveram. Também foi alvo de tristezas profundas, próprias da humanidade, de tudo que ele teve que assistir ao longo dos seus anos de vida. Pense que depois que o Senhor Jesus Cristo é ressurreto e ele vai em busca dos apóstolos, porque todos se frustraram com a morte do Senhor Jesus Cristo, então o Senhor, ele, depois de ressurreto, ele vai e chama os apóstolos para que eles entendessem o que havia acontecido, que ele de fato era o Senhor e que ele reinaria nos nossos corações. Depois disso, desce o Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes e a igreja começa a crescer e os apóstolos começam de fato a exercer o ministério para o qual foram preparados pelo Senhor Jesus Cristo. O ministério de lançar os fundamentos da igreja cristã, de pregar o evangelho. E certamente aqueles homens que deixaram tudo para trás, amavam com todas as suas forças a mensagem do evangelho. Mas a primeira coisa que acontece, que João tem que administrar, é a morte de Tiago, seu irmão. O primeiro dos apóstolos a ser morto. O primeiro mártir entre os apóstolos. E ele claramente sentiu isso com pesar. A gente perder alguém querido é duro. Perder alguém querido jovem é mais duro ainda. E perder alguém querido jovem, mas com sua vida sendo tirada por alguém, é triplamente duro. O pastor John MacArthur, mais uma vez, ele vai dizer acerca desse acontecimento o seguinte, ou, na verdade, da vida de João de sofrimento, ele vai dizer: à medida que um a um
os outros discípulos foram sendo martirizados, João sofreu profunda tristeza e dor por perdê-los. Eram seus amigos, eram seus companheiros. Logo, só restava ele. De forma, talvez, que esse tenha sido o sofrimento mais doloroso de todos para aquele apóstolo. Sem falar que João pôde ver muitas perseguições à igreja. Foi avisado da prisão de muitos queridos irmãos. Ficou sabendo da morte de muitos amigos e irmãos preciosos também. E a perseguição também afligiu a João. Durante uma grande perseguição impetrada ali pelo imperador romano Domiciano, João foi exilado numa comunidade de prisioneiros, numa ilha chamada de Patmos, como nós sabemos. Era uma das 12 pequenas ilhas ali do Mar Egeu, próximo ao que nós conhecemos hoje como sendo a Turquia. E é conhecido o lugar onde João ficou, a caverna onde João residiu naquele tempo, e é local inclusive de visitação nos dias de hoje. E claramente se percebe como era um local inóspito para alguém velho, para um homem idoso, que já tinha suas forças diminuídas. Aquele apóstolo passou por tudo isso e muito mais. Contudo, meus irmãos, mesmo nesse contexto, João, o discípulo a quem Jesus amava, a despeito de tudo isso, foi alguém que viu e viveu o agir de Deus como poucos na história. Esse homem pode ser alvo do encorajamento do Senhor por muito mais anos do que os outros. Ele pode ser alvo da sustentação do Espírito Santo, passando por todos esses problemas. Ele pode ser levantado muitas vezes, fortalecido pelo Senhor. Ele pode por muitos anos na sua velhice, mesmo vendo todas essas coisas, ter ouvido a doce voz do Senhor dizendo: João, continua por amor ao Evangelho. Inspirado pelo Espírito Santo, esse homem, apesar de tudo isso, ele foi o autor humano do Evangelho de João, bem como das 3 epístolas que levam o seu nome, e também do livro que trata acerca das últimas coisas, o livro do Apocalipse. João foi preservado pelo Senhor, não por outra coisa, meus queridos, mas que essa mensagem pudesse chegar para nós hoje. João foi preservado pelo Senhor porque os escritos de João são preciosos para a igreja. Perceba que dos 4 evangelhos nós temos 3 sinóticos mais o evangelho de João. E eu lia um outro comentarista, ele dizia o seguinte: João, que antes era conhecido como filho do trovão, pela sua força na colocação que fazia, pela sua convicção naquilo que falava, foi preservado por ser a si mesmo. João percebeu, ao viver mais tempo, que os evangelhos tratavam bem acerca das coisas que Jesus Cristo fez, do seu ministério. Mas João vem com o seu evangelho e com muita força, porque viveu mais tempo e viu doutrinas que negavam as naturezas da pessoa de Cristo. Ele vem com muito mais força e afirma no seu evangelho, de forma inequívoca, a divindade do Senhor Jesus Cristo. É um dos livros mais lidos do planeta, o Evangelho de João. Inclusive na APECOM nós temos um material de evangelização que é justamente um livro tratando sobre o Evangelho de João, com as lições para que a gente possa fazer. É um evangelho belíssimo que trata acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse homem ele foi preservado também para que, com toda a força do seu caráter, da sua personalidade, ele pudesse escrever as coisas que são e que hão de acontecer, e assim abençoar a igreja. João pôde ver com seus próprios olhos, meus queridos, aquilo que nenhum homem viu. Deus abençoou esse homem de tal forma, mesmo diante dessas dificuldades todas que nós falamos, que ele pôde ver os céus se abrirem,
que ele pôde ver o dia da vitória do Senhor Jesus Cristo, que ele pôde ver a descida da Jerusalém celestial. Esse homem pôde ver coisas que nenhum outro homem viu. Ele pôde ser consolado em saber que esses sofrimentos terrenos são temporários e são assistidos pelo Senhor, de tal forma que o ápice de tudo isso vai ser o que ele pôde ver e escrever. Eu vou ler aqui o que ele fala em Apocalipse 21, de 1 ao 4, quando ele trata da descida da Jerusalém celestial. Ele vai dizer: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. No versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. João pôde ouvir isso do trono de glória. Algo que nós poderemos ouvir um dia. João foi abençoado com a possibilidade de ter visto e ouvido essas coisas. Olhando agora, meus queridos, para o texto da nossa exposição, entendendo algumas coisas acerca da vida do apóstolo João e daquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida, vamos nos aproximar do que o apóstolo escreve aqui, do que nós podemos tirar para as nossas vidas. Perceba que essa carta ela não tem saudação, assim como a carta aos Hebreus. Ela não tem saudação, não tem apresentação do autor, ela não tem designação dos seus destinatários. Contudo, com estudo acerca desses escritos e com estudo acerca da forma de escrever de João, alguns teólogos chegam à conclusão de que esta carta ela pode ser considerada uma sequência ali ao Evangelho de João. Foi uma carta escrita não destinada a uma determinada igreja, ela foi feita e produzida por João, inspirada pelo Espírito Santo, para ser uma carta circular, para um determinado local, determinadas igrejas. Obviamente que já estava na soberania de Deus de que essa carta fosse uma carta circular para todas as igrejas de todos os tempos, assim como está sendo para nós hoje. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que alguns especialistas acreditam que João enviou esta carta a igrejas localizadas na província da Ásia. E tem um motivo para isso, já que alguns pais da igreja afirmam que João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, na Ásia, ministrando às igrejas daquela região. João, depois de ser exilado, ele foi solto e ele esteve ali na região da Ásia, pastoreou a igreja de Éfeso, plantada pelo apóstolo Paulo. João tinha como principais objetivos ao escrever essa carta, pelo menos duas coisas. A primeira, combater o falso ensino docético, ou gnosticismo incipiente, era o primeiro deles. Ou seja, João viveu mais tempo e pôde ver surgir no seio da igreja cristãos gnósticos, por assim dizer. Obviamente que o gnosticismo foi tomar corpo e levou esse nome alguns séculos depois. Mas a ideia dele, que bebia na filosofia neoplatônica, ele já existia, no sentido de que a matéria era má e o espírito era bom. Ou seja, era uma doutrina que buscava negar a humanidade de Deus. Mas também haviam aqueles que negavam a divindade de Deus. Ou seja, João ele combate essas duas heresias primárias ali acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, das suas naturezas, na verdade. O segundo ponto que ele abrange aqui, que ele tem como objetivo, é fortalecer e exortar aqueles irmãos a terem uma vida santa de comunhão
uns com os outros, com o Senhor e a darem testemunho do amor de Deus. Esses eram os dois objetivos que João tinha. Meus queridos, a exemplo do apóstolo João, nós também temos os nossos desafios nos nossos dias. As nossas dificuldades, as nossas lágrimas, nós temos os nossos lutos, assim como ele teve, os momentos de solidão, mesmo acompanhado de pessoas, muitas vezes nós temos os nossos momentos de solidão, incertezas e dores tremendas impostas pela nossa condição de humanos, de seres humanos. Porém, meus queridos, baseados nos escritos do apóstolo João, e mais particularmente no texto que nós lemos agora, 1 João 1, de 1 a 4, nós podemos ter ensinamentos para o fortalecimento nosso, e para que nós possamos responder à pergunta feita na introdução desse sermão, a saber, como podemos nutrir esperança nesta vida. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui com a vida e com os ensinos do apóstolo João: como podemos nutrir esperança nesta vida, sabendo com clareza quem é o Senhor Jesus. João sabia com clareza, com muita certeza, com muita convicção, quem era o Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 do nosso texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Meus queridos, João aqui, ele vai afirmar categoricamente aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo, bem como a sua humanidade. Lembre-se que essa epístola ela é tida como uma continuação, por assim dizer, do Evangelho de João. Quando João diz o que era desde o princípio, ele está fazendo um link àquilo que ele tinha escrito no seu Evangelho. Ele está dizendo aquele que era antes de todas as coisas, aquele que já existia, e o que dele temos ouvido, não por outros, mas o que temos visto com os nossos próprios olhos, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo, ao Logos, ao Criador da vida. O apóstolo João, ele não foi vencido pelos pensamentos filosóficos, pela adequação com a cultura do seu tempo, que dizia não. Eu dizia isso hoje aos jovens na nossa aula. Satanás, quando intenta uma heresia contra a igreja, ela é sempre, ou na maioria das suas vezes, palatável. Ela é bonita, ela é boa de ouvir. Aqueles cristãos docéticos, eles tinham, humanamente falando, um intento bom no seu coração. Eles queriam dizer: olha, Jesus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, que ele não pode ser homem, porque a matéria é má, é caída. Então, perceba que quando você vai olhar a intenção e o discurso, ele é aprazível aos ouvidos, mas não para João, porque João sabia quem era o seu Salvador. Ele viu os milagres que Jesus Cristo havia feito, ele caminhou com o Senhor Jesus Cristo, ele estava no ciclo mais íntimo do Senhor, ele ouviu as suas palavras, ele sabia que ali estava o Deus homem, o divino, 100% Deus e o 100% homem, encarnado de forma miraculosa pela ação do Espírito Santo para a salvação dos homens.
João não tinha dúvida disso, meus queridos. E é importante que nós ressaltemos essa questão, porque isso está no âmago da nossa convicção, da nossa salvação em Cristo. Se Cristo fosse tão somente um homem, nós não estaríamos mais aqui. Porque um homem, tão somente um homem, não pode morrer pelo pecado de toda a humanidade. Ele não suportaria carregar o peso dos nossos pecados. Ele seria incapaz da perfeição. Se ele fosse tão somente um homem e não fosse Deus, a nossa fé seria em vão. E perceba, é isso que o mundo nos nossos dias declara. Pode abrir suas redes sociais, você vai ver vários artistas e influenciadores dizendo isso. Ah, Jesus é um cara legal, eu acho que ele é um cara bacana, né? Tem uns ensinos bons e só. Como homem, Jesus Cristo tão somente como homem não poderia expiar os nossos pecados. Mas se ele fosse tão somente Deus e não fosse homem, da mesma forma, ele não poderia representar a mim e a você, porque a palavra de Deus diz que pelo pecado de um homem, pelo erro de um homem, o pecado entrou no mundo. E por um homem também, o Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus veio ao mundo. Porque nós somos representados pela nossa espécie. Adão era o representante legal, federal da humanidade e de toda a criação. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem haveria de também entrar a graça de Deus. E era necessário que esse homem fosse Deus e homem, assim como o Senhor Jesus Cristo. Quando nós negamos a humanidade do Senhor Jesus Cristo, nós também negamos todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento. Porque ele, como Deus, não haveria de sofrer. Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós fazemos isso, nós diminuímos aquilo que Jesus fez por mim e por você. Nós jogamos fora a teologia da humilhação de Cristo, de que ele se humilhou até a morte e morte de cruz para salvar a mim e a você. João não tinha dúvida disso, ele sabia que ele era o Verbo, o que era desde o princípio, e também aquele que encarnou. Convido você a abrir sua Bíblia no texto do Evangelho de João. Certamente um dos textos mais lindos, que nos emociona do compêndio sagrado. Permitam-me ler aí, fazer uma leitura um pouco mais extensa do versículo 1 ao 18. João vai dizer o seguinte, capítulo 1, do 1 ao 18. João vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo agora. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e da graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou seja, Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando João diz na sua carta o que era desde o princípio, ele estava remetendo a esse pensamento. O Logos, Criador de todas as coisas, que habitou e veio para salvar e deu poder a todo aquele que crer nele de ser feito filho de Deus. Meus queridos, porém, apenas saber a real identidade de Jesus, ela não é suficiente para que nós possamos viver uma vida de esperança. Ela faz parte, mas ela não é suficiente. Porque saber que Jesus Cristo é Deus e homem, até Satanás sabe disso. Ele tem convicção, ele tem certeza absoluta disso. Só isso não basta. É importante que nós saibamos, e nos foi dado o poder de saber. Muitos não sabem. Mas tem outra coisa que João vai nos ensinar como consequência de saber quem o Senhor Jesus é, como nosso Salvador, diferente de Satanás, como nosso Salvador. E a pergunta, para responder a pergunta como podemos nutrir esperança nesta vida, precisamos conhecer profundamente e verdadeiramente quem foi o Senhor Jesus Cristo. Mas também nós precisamos viver em comunhão com esse Senhor. Não basta só conhecê-lo, precisamos viver em comunhão com Ele. Veja que no versículo 1 ainda, ele vai dizer o que nós já lemos aqui, o que desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele pôde ver o Senhor, ele pôde apalpar o Senhor, ele pôde tocar no Senhor Jesus Cristo, ele pôde ver suas alegrias, ele pôde ver os seus milagres, ele pôde ver suas palavras de vida que só ele tem, ele pôde beber dos seus doces ensinos, ele pôde ver também as suas limitações e fragilidades como ser humano. João viveu intimamente com o Senhor, mas João também pôde ver a sua glória. João, Tiago e Pedro, diferentemente dos demais, tiveram o privilégio de ver a transfiguração do Senhor Jesus. Eles puderam ver aquilo que ninguém viu desde Moisés. Moisés viu as costas, a bondade do Senhor passando. Quando ele pede ao Senhor para ver a glória de Deus, Deus diz: não, Moisés, se você ver, certamente você vai morrer. Você não vai suportar ver minha glória. Mas faz o seguinte, quando eu passar aqui, você me olha de costas e você vai ver a minha bondade. O que Moisés viu, aqueles homens puderam ver, mas agora personificado no senhorio do Senhor Jesus Cristo. João sabia quem era o Senhor e se relacionava intimamente com Ele. João era tão íntimo do Senhor que foi chamado de o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava.
Foi ele que reclinou a cabeça no ombro do Senhor Jesus Cristo quando perguntou quem era o traidor. Foi João o único que ficou com o Senhor Jesus Cristo até o momento da sua crucificação. Foi a João que o Senhor Jesus Cristo confiou o cuidado da sua mãe, quando ele disse: homem, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. João tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento que ele levou para a sua vida, porque ele cria no Senhor Jesus Cristo ressurreto, que tem poder para salvar todo aquele que crê no seu nome. Por ele foi fortalecido, pela inspiração do seu Santo Espírito, que ele pôde produzir os seus escritos. João pôde ver com seus próprios olhos a glória última do seu Senhor. João tinha uma vida de oração, meus queridos. João buscava o Senhor. João vivia para glorificar o nome do seu Senhor. João não voltou para suas atividades profissionais depois que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus. Mas o desejo daquele homem, o desejo do seu coração, era que cada minuto da sua vida, a despeito se seriam muitos ou poucos anos, mas que cada minuto da sua vida fosse entregue no trono de graça do Senhor, por amor do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem não só sabia quem era Jesus, mas ele adorava o Senhor Jesus Cristo. Ele vivia para glorificar o seu santo nome. Ele vivia em comunhão íntima com o Senhor. O fato de João ter um relacionamento íntimo com o Senhor o fez conhecê-lo intimamente e amá-lo profundamente, a ponto de entregar a sua vida nas mãos do Senhor para viver para Cristo. E aí eu faço uma provocação. Nós não tivemos o privilégio, assim como João, de viver com o Senhor Jesus Cristo quando ele encarnou. Não tivemos esse privilégio, de fato. Porém, nós temos um grande privilégio. Nós vivemos os tempos pós-advento de Cristo. Nós vivemos o tempo em que a promessa de envio do Messias foi cumprida. Nós vivemos no tempo que nós sabemos que o Senhor já veio e que ele já venceu e que ele já reina em nossos corações. Nós vivemos no tempo, meus queridos, em que nós olhamos para o Antigo Testamento e dizemos: o que Deus revelou e mostrou para os profetas foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Nós vivemos no tempo em que a plenitude da revelação de Cristo nos foi dada. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, assim como João foi. Nós temos a condição de termos um relacionamento íntimo com o Senhor, e esse é o convite do Evangelho, que nós tenhamos um relacionamento íntimo. Nós podemos falar com o Senhor assim como João falava, através das nossas orações. Perceba que o tempo de relacionamento de João com o Senhor Jesus Cristo foi muito mais longo com o Senhor Jesus Cristo ressurreto do que os 3 anos que ele viveu fisicamente com o Senhor. E assim é nas nossas vidas. Nós podemos buscar o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que se buscarmos ele vai nos ouvir. Nós podemos ouvir a sua doce voz, ou a doce voz da mensagem do Evangelho, quando nós escutamos as pregações, quando nós lemos a palavra de Deus. E perceba, o relacionamento com o Senhor não precisa de muita coisa. Ele precisa só de uma coisa: de você querer se relacionar com o Senhor. De você, na sua casa, entrar no seu quarto, fechar sua porta, dobrar os seus joelhos e entrar na presença do Senhor, e buscá-lo em oração, e falar com o Santo dos Santos, e falar com aquele que governa todas as coisas, aquele que nos amou com amor eterno. A nossa identidade, meus queridos, como cristãos, ela é diretamente proporcional ao nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. Por que não damos importância muitas vezes a isso? Precisamos, ó meus irmãos, trazer à memória quem é o Senhor Jesus Cristo e termos um relacionamento íntimo com Ele.
que mais podemos aprender com o apóstolo João para que possamos responder a pergunta: como podemos nutrir esperança nesta vida? Conhecer profundamente o Senhor Jesus Cristo, relacionar-se intimamente com Ele. E João vai nos mostrar que também testemunhando e anunciando as boas obras do Senhor e Salvador. Versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos. A quem? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. D.L. Moody, um pregador americano do século XIX, um destacado pregador, um grande evangelista, influente na sua época, ele disse certa vez o seguinte: é um crime tão grande um cristão manter o evangelho escondido, quanto é para alguém encontrar alimento e não avisar aos famintos. É um crime tão grande um cristão manter o evangelho escondido, quanto é para alguém encontrar alimento e não avisar aos famintos. É como se você, meu irmão, vivesse num local onde as pessoas estão morrendo ao seu lado de fome. Toda hora tem gente morrendo, catavélico ali, de fome, crianças, mulheres, homens, velhos, jovens, e você achasse uma fonte de alimento infinita, disponível a todos, e você não voltasse para avisar essas pessoas que essa fonte existe. É essa comparação que D.L. Moody faz. A todo aquele que encontra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que salva o homem da condenação eterna, e você o guarda, e você não fala para essas pessoas que estão famintas, morrendo todos os dias, indo para o inferno, porque não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A consequência de saber quem é Jesus e se relacionar intimamente com Ele não pode ser outra, meu querido e minha querida, a não ser você testemunhar desse Senhor, você anunciar ao verbo da vida que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e está à destra de Deus, de onde virá para buscar a sua igreja. É uma consequência, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. O que residia no coração de João era muito grande, era maravilhoso demais, era por demais belo, para que ele não falasse, testemunhasse e anunciasse ao mundo. A beleza da salvação em Cristo, meus queridos, é algo estupendo. É a melhor, mais bela e mais profunda mensagem da humanidade. O Senhor de toda a glória que encarnou para me salvar e salvar a você, é uma mensagem que constrange, é uma mensagem majestosa. João fielmente deu amor, deu testemunho desse amor até o último suspiro da sua vida. É conhecido pela história. Foi achado fiel diante de Deus, e por isso o seu nome, meus queridos, o seu nome está escrito num dos 12 fundamentos da Jerusalém Celestial, como ele mesmo escreve em Apocalipse 21:14. A esse homem que conheceu Jesus Cristo, que sabia quem ele era, que se relacionava profundamente com o Senhor, que amava-o profundamente, a esse homem que não somente sabia quem ele era e o amava e se relacionava, mas também anunciava a Jesus Cristo, o Senhor Deus o honrou. E num dos 12 fundamentos da Jerusalém Celestial está o nome do apóstolo João. Apocalipse 21:14, quando ele descreve a Jerusalém Celestial, ele vai dizer: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que maravilha, meus queridos, deve ter sido para o apóstolo João ter essa visão. Saber que o seu nome estava ali, que Deus havia honrado. E Deus também honra a todos aqueles que se acharem fiéis no Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse que haveria de ir na frente para nos preparar morada. E nós habitaremos com Ele, todos aqueles que forem achados fiéis diante do Senhor. É por isso que precisamos
abrir as nossas bocas, falar do Evangelho com o nosso comportamento, dar testemunho do Senhor. Nós não podemos, meus queridos, subestimar o poder do testemunho. O poder do testemunho. Quando nós relatamos as maravilhas que Deus fez nas nossas vidas para as pessoas, nós precisamos abrir as nossas bocas, e você não precisa ser pregador, você só precisa dizer aquilo que Jesus fez na sua vida, como que Ele transformou, como que Ele lhe assiste nas suas dificuldades, como que você, como crente, também sofre, mas é acolhido, levantado, sustentado pela presença do Senhor, que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga isso às pessoas, fale do que Jesus faz na sua vida diariamente. O poder desse testemunho pode mudar a vida das pessoas, mas certamente, meus queridos, vai edificar a sua vida, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por último, o apóstolo João vai falar como, mesmo em meio às tribulações desta vida, ele alimentava a sua fé, respondendo mais uma vez a pergunta: como podemos nutrir esperança nesta vida? Ele vai nos ensinar que, sabendo exatamente quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos relacionando com Ele, testemunhando do seu amor e da transformação que Ele operou nas nossas vidas. Em quarto lugar, vivendo em comunhão uns com os outros. Vivendo em comunhão na igreja. Versículo 3º e 4º. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que, ou com o objetivo de, que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Uma vez tendo a firme convicção de quem é o Senhor Jesus Cristo, uma vida de intimidade, anunciando e dando testemunho das obras, João aqui então vai dizer como a alegria dele e dos irmãos em Cristo se torna completa, ou como o anúncio dessas coisas, ou seja, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deve nos levar a um estado de grande alegria. Perceba que ele vai dizer claramente que o objetivo do anúncio destas coisas, ou seja, do ministério do Senhor Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, que encarnou, que podemos ver, ouvir, tocar, o objetivo desse anúncio da obra é que para vós igualmente mantenhais comunhão conosco. É para que o povo de Deus seja reunido, meus irmãos. Em seguida, de maneira inversa, fazendo um jogo de palavras, ele vai resgatar a verdade de que eles só vivem em comunhão uns com os outros por causa do Evangelho, quando ele diz: ora, a comunhão, esta comunhão um com os outros, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. É a união da igreja com Cristo, é a união da vida de todo aquele que é resgatado do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Ele vive na sua nova vida, O fato de conhecermos o Senhor, dele bondosamente ter se revelado a nós, não visa outra coisa, meus queridos, a não ser que vivamos como povo do Senhor, com o objetivo de honrá-lo e glorificá-lo para todo sempre. É assim que nós nos fortalecemos, é assim que nós vivemos a viva esperança neste tempo, é no seio do povo de Deus, A união desse povo que é a igreja, é na união desse povo que nós devemos viver e exercitar o nosso chamado. É na união desse povo que nós somos edificados com a mensagem. É na união desse povo que nós somos confortados quando precisamos.
É na união desse povo que nós oramos uns pelos outros, que nós choramos muitas vezes uns pelos outros, que nós podemos exercitar misericórdia para com o irmão, que nós podemos abençoar uns aos outros. Essas coisas eu prego para que tenhais comunhão uns com os outros e com o Pai e com o seu Filho. É isso que o apóstolo João fala. O objetivo da pregação do Evangelho é que nós tenhamos a nossa identidade modificada, a respeito do que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9. Nós agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, nós, que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Esse é o objetivo do Evangelho, que fazendo parte do povo de Deus, saibamos quem é o Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma vida de intimidade com Ele, anunciamos e testemunhamos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos povo de Deus, nós somos testemunhas do Senhor, para isso que fomos chamados, Meus irmãos, que temos vivido com o claro propósito, a pergunta é, temos vivido com o claro propósito de testemunhar do nosso Salvador? Nós temos isso em nossas mentes, de fazê-lo conhecido dentre as pessoas que nos cercam com o nosso testemunho. Nós saímos de casa com essa preocupação. Hoje as pessoas vão olhar para mim e vão saber que eu fui alvo da graça do Senhor Jesus Cristo e com isso Ele será glorificado. Esse deve ser o maior objetivo das nossas vidas. Quando formos pensar nas nossas vidas, planejar as nossas vidas, com quem vamos casar, a profissão que vamos exercer, a maneira que nós vamos nos comportar, a forma que vamos educar os nossos filhos, nós precisamos trazer à memória o Senhor Jesus Cristo, e se estamos fazendo isso para a honra e glória do seu nome. Fazendo isso, meus queridos, nós poderemos então olhar para trás e dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada. Para concluirmos, meus irmãos, acerca de como podemos viver uma viva esperança nesta vida, eu trago um relato aqui do pastor John MacArthur, ainda no mesmo livro, que diz o seguinte: de acordo com a maioria dos relatos, João morreu por volta dos anos 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Uma frase estava constantemente em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor, e se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Precisamos ter uma correta compreensão do que é isso aqui, do que é a igreja, do que é amar uns aos outros. Isso é agradável diante do Senhor, é um mandamento do Senhor, a ponto de que aquele apóstolo no final da sua vida diz, olha, constantemente estava na boca dele: amem uns aos outros. Se fizerem isso, é suficiente. Como podemos nutrir esperança nesta vida? Tendo a firme convicção de quem é Jesus, vivendo em íntima comunhão com o nosso Salvador, testemunhando e anunciando as obras do nosso Senhor, vivendo em comunhão uns com os outros, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. João viveu assim, meus queridos. Hoje ele está com o Pai, ele está com o amado da sua alma,
aguardando o dia em que Ele voltará para unificar todo o seu povo, o dia em que habitaremos para sempre com Ele. Que possamos viver dessa forma. Minha oração é que Deus nos abençoe, que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas. Amém.